todos os irmãos, a paz do Senhor a todos os amigos. Você está no Daily Devotions, o devocional da De Gravataí, e estamos mais uma vez abençoados por nos nutrirmos da leitura bíblica diária e também comentarmos aqui por alguns rápidos minutos alguns valores que podemos extrair para a nossa vida também espiritual e conhecimento das Escrituras Sagradas. Nós estamos no livro de Juízes ainda, que vem narrando todo o estado caótico que Israel vivia, oprimido pelos filisteus, pelos povos inimigos. E no cenário aqui ainda da narrativa está Sansão, Agora ele está passando por uma experiência que também pode trazer grandes lições para todos nós, Nós sabemos que ele era um homem que foi consagrado, dedicado a Deus para um propósito dentro do propósito do Nazireu, aquele que se abstinha de certas coisas, como o vinho, não cortava os seus cabelos, e essas coisas marcavam então um voto, que era feito sobre uma pessoa para algo específico que certamente Deus tinha na vida dele, como foi anunciado pelo anjo quando falou com a mãe de Sansão e seu pai. E agora só que ele está vivendo uma etapa na sua vida, onde ele se casou, e depois abandonou a sua esposa. Quando volta, ela já tem um outro esposo que o pai daquela esposa havia dado. Ele se indigna e faz algo que prejudica os filisteus, e eles então têm todo aquele intento de tirar a vida de Sansão. E aí que ele também derrota, mata os filisteus, e até que ele então encontra uma jovem em Gaza, ou naquelas regiões, por nome Dalila. A partir dali, Sansão começa, de certa forma, a brincar com algo que lhe era muito precioso. E ele faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, e vai repetindo essas atitudes como que não se dando conta que estava próximo de uma queda, quando ele de fato revela aonde está a origem da sua força, que tinha muito a ver com o propósito de Deus, E esse propósito estava aliançado com o voto do Nazireu. À medida que ele rompe com esse voto, e então logo o Espírito de Deus não o usa mais, até que ele sofre nas mãos dos inimigos. E ainda no último instante de sofrimento, de escárnio, ele pede a misericórdia do Senhor para que mais uma vez lhe conceda força, E ele então faz um ato de poder destruir os filisteus, mas ele também é destruído. É um final triste, mas também certamente assim as coisas foram conduzidas para o propósito de eliminar os inimigos do povo de Deus. Também nós vamos encontrar no Evangelho de João uma narrativa muito interessante, pois aqui Jesus realiza nesse João capítulo 2 o seu primeiro milagre. E foi tão importante que a partir daquele milagre os discípulos ficaram impressionados, e a Bíblia diz que começaram a crer nele. Nele viram ele certamente como realmente o Messias. E caminhando com ele, iam percebendo então as suas
atitudes, motivações, né? Enfim, algo muito especial é quando ele também desce para, ou melhor, sobe, né? Nunca se desce para Jerusalém, sempre se sobe, ou se desce de Jerusalém, né? Saindo de Jerusalém. Mas quando Jesus sobe para Jerusalém na festa da Páscoa, aqui João ele narra já algo que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão deixar para o final da seu ministério, quando se aproxima a sua morte, quando ele vira as mesas e exorta, né, aqueles que estão fazendo da casa de Deus negócios e tirando o propósito principal, né, que era de oração, de culto ao Senhor, temor ao Senhor. Mas aqui João coloca logo no início do seu ministério, né, pois também ele, quando é arguido pelos líderes religiosos, ele então diz: vocês destroem esse templo e eu reconstruo em 3 dias. Ele falava sobre si, sua morte e ressurreição, que os discípulos, a Bíblia diz aqui nesse relato, que eles depois puderam lembrar disso, né? E assim ele lembrar o que ele tinha dito aí, e creram nas Escrituras e nas suas palavras. Então, são relatos que vão e vêm, né, sobre todo o ministério de Jesus e os seus discípulos. E aqui, então, eles estão indagando Jesus, né? Depois de ele ter feito o que fez durante a festa da Páscoa, né? E os discípulos cada vez mais criam nele, né? Mas Jesus também conhecia a todos. Diz a Bíblia, ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. É bem assim, e a natureza humana ela vai se revelar muitas vezes nos provérbios, né? E aqui o Provérbios 14, 17 e 19 diz: quem se ira com facilidade faz coisas tolas, quem trama o mal é odiado. Então essas são coisas da natureza humana, né? Irar-se, criar ou tramar o mal. Então isso faz parte da natureza humana, das quais a gente, como filhos de Deus, precisamos fugir dessas coisas e nos apegar com o que é justo e correto. Que Deus nos abençoe sempre. Amém.